Na aula anterior de biologia, foi estudado, foi revisto um pouco sobre as células procariontes e eucariontes. Vocês viram o básico, que são as organelas, o que tem, o que contém dentro dessas células, e também foi estudado um dos principais itens que vai agir durante a divisão celular, que é o nosso núcleo, certo? Então, vocês viram a composição desse núcleo, a função desse núcleo, tudo que rodeia o núcleo, que participa da função dele, da função juntamente com ele, certo? Então, na aula de hoje, nós veremos, vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, que é o estudo do núcleo. Vamos ver qual a principal função deste núcleo e nós também daremos sequência aos estudos de divisão celular, ok? Na aula anterior foi falado que o nosso núcleo ele guarda o material genético. Além de guardar o material genético, ele envia comandos para todas as organelas da célula, para a célula por inteiro, ok? Lembram disso? Então, dentro do nosso núcleo, nós teremos filamentos de DNA. Olha só esses filamentos aqui. Nós teremos filamentos de DNA. DNA é uma macromolécula gigante de carbonos, hidrogênios, proteínas, tá? Proteínas que compõem essa macromolécula, ou seja, o DNA é formado por proteínas, tá? E proteínas são macromoléculas bem grandes. Quando falo macromoléculas, o macro já significa extensa, grande, tá? Então, o nosso DNA é formado por uma proteína chamada estonas, ok? É um tipo de proteína. E aqui, essa imagem nos diz que esse filamento de DNA é formado por essas proteínas, e essas proteínas formam os nossos cromossomos, tá? Hoje nós veremos um pouco mais detalhado essa formação do cromossomo. Por quê? Porque o cromossomo é o item mais importante assim que vocês vão ouvir falar durante o processo de divisão celular. E muitos até compreendem o processo de divisão celular, ou até sabem como funciona, qual fase que se refere a qual processo, mas não adianta vocês compreenderem o processo sem saber o que é cromossomo, de que ele vem, de que ele é formado, ok? Então, essa aula, o nosso foco será cromossomos. Então, a divisão celular ela é responsável pela reprodução de células, ok? Quando eu falo em divisão, você já tentem imaginar uma célula se dividindo e se transformando em duas. Isso é o processo de divisão celular, certo? E essa reprodução celular, ela faz parte do ciclo celular, tá? Ela faz parte do ciclo da vida da célula. Que, olha só, acompanhem aqui. Ciclo de vida de uma célula que inicia na sua formação por meio da divisão de uma célula-mãe, tá? Por meio da divisão de uma célula-mãe e vai até a sua própria divisão, com a formação de células-filhas, ok? Esse é o ciclo da célula, todo um processo de divisão. Uma célula vai gerar duas, depois essas duas células ainda vão gerar mais células, e assim por diante, tá? Até elas completarem o ciclo de vida delas. E o estudo do ciclo celular, da reprodução celular, da divisão celular, é muito importante porque isso nos diz muito sobre a origem da vida, tá? A formação de indivíduos. Até então, o que nós sabemos é que todos os seres vivos são formados por células. Então, o estudo das células garantem a gente um conhecimento sobre a origem da vida, sobre a origem de novos indivíduos, certo? E além disso, por exemplo, a gente consegue compreender o processo de renovação celular. Como assim? Você se machucou, certo? Imagine aí um machucadinho. Esse machucado ele vai inflamar, ele vai secar e ele vai cicatrizar. Não é isso que acontece? Todo esse processo envolve células, envolve a teoria celular.
Não é simplesmente você machuca e cega e cicatriz. Não é isso que acontece. Existe uma série de renovação celular ali no seu machucado para poder cicatrizar e até então sua pele voltar ao normal. Seu tecido, sua pele mesmo que eu me refiro, até ele conseguir completar essa camada que foi ferida, isso tudo vai levar a uma produção de células para poder completar, para poder fechar o seu machucado. E até você não ter mais nenhum vestígio dele, certo? Então, tudo isso envolve uma renovação celular no seu ferimento, certo? E esse processo de divisão, ele vai ocorrer tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Mas o nosso foco é célula eucarionte, tá? Que é onde envolve o núcleo. Lá na célula procarionte, esse processo de divisão celular também ocorre. Só que como a célula procarionte ela não possui núcleo, vocês lembram, né? Vamos saber diferenciar, porque senão vocês vão fazer confusão. Como a célula procarionte ela não possui núcleo, então todo esse processo de divisão estará distribuído no citoplasma mesmo, certo? O processo de divisão celular, o processo de multiplicamento de DNA vai ocorrer todo no citoplasma da célula procarionte, tá? Resumidamente, é isso que acontece na divisão celular em células procariontes. Porém, o nosso foco não é células procariontes, o nosso foco é célula eucarionte, tá? Nós veremos a divisão tanto em célula animal quanto em célula vegetal, ok? Agora então, nós vamos compreender o processo de formação dos cromossomos, certo? Olha só, primeiramente, antes de começar o processo de divisão celular, o que vai acontecer? A carioteca, que é a nossa proteção nuclear, aquela membrana externa e membrana interna que está em volta do núcleo, ela vai começar a se desaparecer, certo? Lembra aí um pouco do núcleo, lembra aí um pouco da aula anterior, onde eu falo da carioteca. Se for necessário, volte no vídeo da aula anterior e veja essa parte que é muito importante. Então, antes de iniciar o nosso processo de duplicação de DNA, vai começar a desaparecer a nossa carioteca, a nossa proteção nuclear, tá? E por que que isso acontece? Porque a carioteca, ela precisa se desmanchar, precisa desaparecer para que o nosso material genético seja distribuído por todo o citoplasma, certo? Só então, a partir da distribuição, a partir do material genético conseguir se espalhar pelo citoplasma, é que nós vamos conseguir fazer a duplicação do DNA. Nós não, né, gente? A célula. É só a partir do momento de distribuição, onde o material genético fica espalhado por todo o citoplasma, é que então a gente vai estudar o nosso processo de duplicação de DNA, certo? Ou seja, primeiramente vai começar a desaparecer a nossa carioteca, que é a nossa membrana interna e membrana externa. Por que que isso acontece? Para facilitar a distribuição do material genético por todo o citoplasma, certo? A partir do momento que o material genético é distribuído e espalhado no citoplasma, é que então vai começar o duplicamento de DNA. Pessoal, quando eu falo de material genético ou material nuclear, eu me refiro aos filamentos de DNA que estão guardados no núcleo, certo? Imaginem então os filamentos de DNA se espalhando, certo? Se espalhando por todo o citoplasma. Imagina eles escapando lá do núcleo e indo para o citoplasma, que é aquele líquido gelatinoso que fica distribuído por toda a célula. Imaginem só, imagine os filamentos escapando, certo? Só a partir do momento que eles estão no citoplasma é que então esses filamentos vão duplicar. Cada filamento vai se duplicar e vai ficar dois filamentos juntos, ok? Dúvidas até então?
ou da sequência. Qualquer dúvida é só chamar no Classroom, ok? Então, o material genético, o material nuclear foi para o citoplasma, irá começar a duplicação de DNA. Essa duplicação de DNA, essa fase inicial, é chamada de interfase, ok? É aqui que nós vamos começar o nosso processo de divisão celular. Por isso que eu falei fase inicial, tá? É porque tem alguns detalhes antes do processo da divisão, que é, por exemplo, o desaparecimento da carioteca e a distribuição do material genético. A partir do momento que o material genético está no citoplasma, então vai começar a divisão celular, ok? O DNA estando no citoplasma, vai começar o quê? Vai começar a nossa cópia dos filamentos, a nossa divisão, certo? Olha aqui. Eu coloquei essa ilustração, não foi para ficar bonitinho nem por acaso, foi para a gente analisar mesmo. Nós temos aqui, olha só, vou pegar aqui minha canetinha. Isso daqui, pessoal, vocês estão vendo que nós temos aqui dois filamentos. Um aqui e o outro aqui. São dois filamentos, ou seja, aqui houve a duplicação de DNA, certo? Nós temos aqui também, vocês conseguem perceber? Vou apagar para a gente não fazer confusão. Analisem aqui também que eles estão interligados aqui no centro, estão juntos no centro. Isso daqui, pessoal, é chamado de centrômero, tá? É uma ligação que vai existir ali entre os filamentos, certo? Então, aqui fica um pouco confuso, mas tenham em mente o quê? Houve a duplicação de DNA, olha só, nós temos um filamento aqui e um filamento aqui, duplicou, ok. E a partir do momento que eles duplicam, eles se juntam, eles ficam ligadinhos aqui, ó. E essa parte onde eles estão ligados e conectados é chamado de centrômero, certo? Tenham isso em mente. A partir do momento que houve a duplicação e eles estão interligados pelo centrômero, esses filamentos são chamados de cromátides irmãs. Perdão. Ficou claro? Dois filamentos de DNA, porque duplicou, certo? Ligados ali pelo centrômero, ok? E esses dois filamentos são chamados de cromátides irmãs, ok? Vou passar um pouco mais para frente, porque pode ser que essa imagem estejam confundindo vocês. Aí a gente vai explicar novamente lá na frente. Aí eu citei aqui para vocês, pessoal, ó, que um cromossomo duplicado é formado por duas cromátides irmãs, que foi o que eu acabei de falar. Nós temos aqui dois filamentos, a partir do momento que eles estão ligados pelo centrômero, cada um desses filamentos é chamado por cromátides irmãs, certo? Bem claro e simples. Neste slide, nós veremos os tipos de cromossomos, mas ficou claro o que é um cromossomo? Sabemos que os cromossomos são formados pela duplicação de DNA. Não é isso que acontece? O DNA o DNA duplica e ficam interligados pelo centrômero. Fica um filamento conectado ao outro. Essa conexão é chamada de centrômero. Essa parte onde eles estão conectados. Olha só aqui, ó, centrômero, essa parte onde os filamentos se conectam é chamado de centrômero, certo? Todos esses filamentos aqui são formados por DNA e a gente sabe que o DNA é formado por proteína histonas, que é um tipo de proteína, ok? Tudo bem. Olha só, existem tipos de cromossomos. Além da compreensão do cromossomo ser complicada, ainda tem tipos de cromossomos, né, gente? Nós temos o metacêntrico. Olha aqui o metacêntrico.
qual a característica dele? O centrômero é localizado no centro, tá? Nós temos o submetacêntrico, onde o centrômero fica localizado um pouco mais acima, certo? O acrocêntrico, o centrômero fica localizado quase na ponta aqui dos nossos filamentos. E o telocêntrico é localizado realmente bem na pontinha dos filamentos, ok? Essa é a diferença deles. Todos são formados por DNA, não tem diferença. A única diferença aqui é a localização do centrômero, ok? Na espécie humana, é comum apenas o metacêntrico, o submetacêntrico e o acrocêntrico, tá? Só esses três são comuns na espécie humana, ok? Nós já sabemos que os cromossomos eles são formados por DNA, não é isso? Falei no início deste slide. Então, os cromossomos, eles são muito, mas muito importantes mesmo. Por quê? Porque são eles que vão abrigar as unidades responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Então, são esses cromossomos que vão carregar o DNA, que é a unidade responsável pela transmissão das características hereditárias. Se eu pareço com o meu pai ou se eu pareço com a minha mãe, isso é devido ao DNA. Ou se eu pareço com a minha avó, tem muitos casos diferentes, tá? E no DNA, além de ser formado por pelas proteínas histonas, no DNA nós também temos os genes, tá? Os genes é uma substância que se distribui nas moléculas de DNA, certo? E ela fica localizada no locus genético, tá? Mas o que vocês precisam saber ou anotar disso daqui? Ficou muito feio, né, gente? Apagar aqui. O que vocês precisam saber de importante, o que vocês precisam reconhecer. Cada nominho que eu falo aqui, vocês precisam anotar o seu significado. Primeiro, que cromossomos é formado por material genético, certo? Segundo, que dentro dos cromossomos carregamos DNA genético, certo? E dentro do DNA genético, nós carregamos características hereditárias, certo? E quem são responsáveis por essa transmissão de características hereditárias? O DNA, ok. Só que dentro do DNA, nós temos os genes, que são também responsáveis pelas características hereditárias. Confuso, né? Precisam ter em mente, pessoal, que os genes estão distribuídos nas moléculas de DNA. Tá? Estão distribuídos ali por todas as moléculas de DNA. Então, o DNA é composto por genes, além de proteínas. Claro? Nós temos as células somáticas, que são aquelas células responsáveis pela formação de cada indivíduo, pela formação do corpo de cada indivíduo, tá? E o número de cromossomos, eles são iguais ao número de células somáticas. Isso vai depender de cada espécie, tá beleza? A espécie humana aqui, por exemplo, ela contém 46 cromossomos diferentes. 43 cromossomos. As células somáticas têm 23 tipos de cromossomos. Então, a gente soma aí, a gente multiplica 23 vezes 2, vai dar 46. O que acontece? Vocês viram acima que eu falei que a célula somática, o número de células somáticas tem que ser igual ao número de cromossomos, são iguais ao número de cromossomos. Isso vai depender de cada indivíduo, de cada espécie, tá?
A espécie humana, eu coloquei aqui como um exemplo, ela tem 46 cromossomos e tem 23 tipos diferentes de células somáticas. Então, as células humanas têm dois tipos diferentes de cada célula somática, tá? Por quê? Porque 23 vezes 2 vai dar 46. Então, nós temos 23 tipos diferentes. Para a gente totalizar, que é o número total de cromossomos, nós precisamos saber que existem dois tipos diferentes de cada célula aqui, ó, somática, tá? Por isso, 23 vezes 2. Calma, calma, não endoida não. Fiquem calmos, que isso aqui é só uma informação a mais, tranquilo? Os cromossomos idênticos existentes nas espécies, os cromossomos idênticos existentes em cada indivíduo ou em cada espécie são chamados de homólogos, tá certo? Quando eu falo assim de cromossomo idêntico, gente, vocês precisam saber o seguinte. Olha só, se eu tenho um cromossomo aqui metacêntrico e ao lado dele eu tenho outro metacêntrico e os dois estão em um indivíduo, eles são chamados de cromossomos homólogos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Olha só, falei um pouco lá das células somáticas, do número de cromossomos dos humanos, da espécie humana. Vamos pensar aqui um pouquinho. Os humanos, eles têm 23 pares, tá? Cada um tem 23 pares de cromossomos. Eu falei lá para vocês. 23 cromossomos, 23 células somáticas. Lembram? Para totalizar 46, nós precisamos identificar que nós temos 23 pares, ok? Que aí vocês pegam 23 e multiplicam por 2, então teremos 46. Ok. Então, aqui nós temos 23 pares na espécie humana. E um par aqui, ó, é responsável pelo sexo. Quando eu falo sexo, eu me refiro a homem ou mulher, feminino ou masculino, tá? Nas mulheres, nós temos este par de cromossomo aqui, que é o cromossomo X, certo? Eles não são iguais, os pares não são iguais, então são classificados como homólogos, tá? Quando nós temos um par, na verdade, né, é classificado como homólogo. E já no caso dos homens, nós temos apenas X e Y. Nós temos esses dois tipos de cromossomo nos homens. Pode ser um dos dois, tá, gente? No caso da mulher, sempre vai ser X. No caso do homem, pode ser X ou pode ser Y. Por quê? Porque, olha só, X e Y são cromossomos sexuais. Os demais cromossomos são chamados de autossomos, ou seja, apenas dois cromossomos aí vão trabalhar nessa formação da parte sexual, que é, por exemplo, como eu já disse, feminino ou masculino. No caso das mulheres, nós temos aqui um par de cromossomo X, né? E nós temos nos homens X ou Y. Apenas esses dois aqui são responsáveis pela essa parte sexual, beleza? Os demais cromossomos que vão participar em outras ações do corpo são chamados de autossomos. Ok. Essa parte, quando eu falo de reprodução, quando eu falo de sexo, falo também de reprodução sexuada, que é onde ocorre a fecundação, ok? Até então a gente vai estudar essa parte mais na espécie humana ou animal, ok? Vamos lá então. Já falei aqui que quando eu refiro a essa parte de reprodução, eu falo sobre reprodução sexuada. Essas partes que fazem parte da reprodução sexuada são chamadas de gametas, tá? O gameta masculino, por exemplo, é o espermatozoide.
E o gameta feminino, adivinha? Óvulos, tá? São esses dois que vão participar no processo de fecundação e então vai gerar novos indivíduos. Não é isso que a gente sabe? Olha só, os gametas apresentam metade dos cromossomos das células somáticas, tá? Então, os gametas apresentam, no caso, 23 cromossomos, não é isso? É um dos cromossomos de par homólogos. Prestem atenção aqui. Um dos cromossomos de pares ou de par homólogo. Eu falei anterior que as mulheres vão possuir dois cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e X, ou seja, XX. E os homens vão possuir ou X ou Y, certo? Porque eles são diferentes. Então, pode ser que tenha X e pode ser que tenha Y, ou pode ser que tenha os dois, tá? A espécie humana tem 23 cromossomos, tá? Lá nas células somáticas, ok? Aqui o óvulo ele vai possuir 22 autossomos, que são cromossomos que vão participar em outras funções, e um cromossomo X, que é o que vai ser responsável pela parte sexual. O espermatozoide, vão seguindo aí, gente. O espermatozoide tem 22 autossomos e um cromossomo, responsável pela parte sexual, que eu falei, que pode ser X ou pode ser Y. No caso da mulher, sempre vai ser X, porque ela tem um par homólogo, um par de cromossomos. Então, não corre risco de ter outro cromossomo aqui. Ou ela tem X ou ela tem X, tá? E o homem, por possuir os dois tipos, pode ser que tenha X, pode ser que tenha Y, certo? Os cromossomos, eles são organizados em pares, tá? E quando são organizados em pares, são chamados de diploides, ou 2N, ok? Quando não são organizados em pares, quando são cromossomos diferentes, são chamados de haploides. Um belo exemplo aqui é o sexo masculino e o sexo feminino. A mulher, ela tem o X, não é isso? Então, aqui nós temos um par de cromossomos. Esse par de cromossomos é chamado homólogo, tá? E no caso do homem, nós temos X, Y, não é isso? Aqui, esse par não são de cromossomos iguais, pois não? Então, não são classificados como homólogos. Esse par aqui, de cromossomos iguais, são chamados de diploide. Por quê? Porque aqui nós temos 2N ou 2X, tá? Fica feio assim mesmo, gente, é porque é ruim para escrever nesse negócio aqui. E aqui no caso dos homens, XY, não são cromossomos iguais, pois não? Então, eles não são homólogos, tá? São chamados apenas de N. São chamados apenas de N. Por que são chamados apenas de N? Porque o homem, ele pode ter tanto o X quanto o Y, tá? Vou colocar aqui o N. Por quê? Ou vai ter X ou vai ter Y, tá? Conseguiram compreender, pessoas? Olha, coloquei esse conceito aqui para vocês para facilitar um pouquinho. Nas células eucariontes, as células somáticas, elas são chamadas, a maioria delas são diploides, tá? E as células, e os gametas, no caso, perdão, são haploides, são diferentes, certo?
mas aqui no gameta, nos cromossomos aqui feminino, são iguais, é um par de homólogos. E aí, gente? Tá ficando claro? Essa parte aqui ela é mais complicada, porque tem muitos dados, não é isso? Eu vou passar uma atividade no final para ver se a gente facilita um pouquinho o aprendizado aí nessa parte de gametas, de cromossomos, porque isso é questão de dados, tá? Olha só, aqui eu coloquei alguns conceitos que são bem importantes. Aqui eu falo, por exemplo, de gametas haploides. Os gametas haploides são aqueles que não são homólogos, não são cromossomos iguais, lembram? Quando se unem pela fecundação, formam-se células diploides, chamadas de célula ovo ou zigoto, tá? Pessoal, os gametas haploides, vocês viram que eles são cromossomos diferentes, é um par de cromossomo diferente, não é isso? Quando se unem pela fecundação, formam-se células diploides. Por quê? Para poder cada cromossomo ter seu par, tá? Por isso a necessidade da fecundação, ok? E quando ocorre essa fecundação formando células diploides, essas células diploide aqui também são chamadas de célula ovo ou de célula zigoto. Mas quando ocorre essa fecundação, gente, restabelece o número de cromossomos, que é o que eu acabei de falar. Eles restabelecem o número de cromossomos e então cada cromossomo vai possuir seu par. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês escrevendo. Nos homens, por exemplo, nós vamos ter o X e vamos ter o Y. Quando ocorre a fecundação, formam-se células diploides. Nós vamos ter aqui o X nas mulheres, né? Vou colocar assim, porque o homem ele pode ter ou X ou Y. Não é isso? Deixa eu consertar aqui para ver se eu consigo explicar melhor essa parte aqui, senão vai ficar confuso. Vou apagar aqui, pessoal. O homem pode ter, vou colocar aqui X primeiro. Essa canetinha é bem ruim, muito ruim, é muito fina. O X. Ai, gente, meu mouse não tá bom, não. Gente, eu ainda vou comprar a mesa digitalizadora. Vou explicar para vocês. Nós temos aqui o X ou o Y. O homem pode ter esses dois, tá? Vamos considerar que ele tem o X. A partir do momento que faz a fecundação, ele vai entrar em contato com o outro X, que é lá da mulher. Não é, gente? Cromossomo X. Então, aqui nós teremos um par de célula diploide, ou seja, de um par de células homólogas, um par um par de cromossomos iguais, ok? Quando ocorre essa fecundação, pessoal, restabelece o número de cromossomos típicos das células somáticas de cada espécie, certo? Tá, mas e aí, quando o homem tem só o Y, como é que fica? Quando faz o cruzamento lá com o X? Nós teremos apenas células haploides ainda, né? Nós, então, não restabelecemos o número de cromossomos. E aí, o que acontece, Kaone? É porque, pessoal, isso vai de cada espécie, isso vai de cada indivíduo, não é? Por exemplo, nesse caso aqui, ainda não restabelece o número de cromossomos que
que as células precisam, não é? Número de cromossomos aqui, típicos das células somáticas. Mas o corpo, o próprio organismo, os próprios cromossomos vão tentando se reajustar. Ok? Ok. A partir do zigoto, surgem outras células que formarão o organismo inteiro do indivíduo e todos terão cromossomos idênticos aos do zigoto. Ou vai ser a partir da fecundação, ou vai ser XX ou vai ser XY, certo? Quando nós fazemos o cruzamento aqui de um homem e uma mulher, a mulher tem X e consideramos que o homem tem X. Então, provavelmente, durante essa fecundação, aí a possibilidade de se ter uma menina, de se ter um indivíduo do sexo feminino é muito grande, não é? Porque o homem carrega o cromossomo X e a mulher também. Então, juntos vão fazer a formação de células homólogas, a formação de cromossomos homólogos, perdão. Então, aqui nós teremos um indivíduo do sexo feminino. A probabilidade de ter do sexo feminino é muito grande. Se nós fizermos o cruzamento, a mulher tem o cromossomo X e o homem tem o cromossomo Y, então a chance de se ter menino é grande, não é? Muito grande. Então, aqui, através da fecundação, qual é o objetivo? Restabelecer o número de cromossomos. Nem sempre isso acontece, mas é o que o corpo tenta fazer, ok? Vamos dar sequência aqui. O mesmo ocorre com as células que se formam durante o crescimento do indivíduo e também com as que se formam no processo natural de repor perdas. Então, o processo de fecundação, o processo de formação do indivíduo, a todo momento, o organismo ele tenta restabelecer o seu número de cromossomos, tá? Então, isso vai acontecer desde o crescimento daquele indivíduo até essa questão de perda, beleza? O processo natural de repor perdas de algum tipo de cromossomos. A gente verá mais à frente o processo de mitose e o processo de meiose, que é o processo mais detalhado da divisão celular, tá? Essa parte de cromossomo X, de cromossomo Y, de fecundação, ela é uma parte importante sim, só que não é uma parte crucial até então para o nosso estudo. O que a gente precisa saber nesta aula, na verdade, o meu objetivo a alcançar com vocês é compreender de que é formado o cromossomo, tá? Como eles são formados, o que compõe e qual a sua função. Esse era o objetivo do nosso estudo. Essas informações a mais, que são os cromossomos que carregam a espécie humana, os cromossomos que participam do processo de fecundação, o que dá origem ao sexo feminino, o que dá origem ao sexo masculino, é um assunto a ser falado futuramente, posteriormente ao nosso estudo de divisão celular por completo. Tá claro? Neste momento, nós finalizamos por aqui. Neste momento, vocês farão um resumo para mim de tudo o que foi falado nessa aula. Assistam a aula, peguem conceitos, reescrevam esses conceitos no caderno. Não é para me entregar, tá? Vocês vão apenas fotografar e anexar no Google Classroom, ok? Façam esse resumo. Pega cada palavra, gente, busca o significado, anotem o significado que eu falei nesta aula, porque isso vai contribuir muito, vai ajudar muito vocês a compreenderem o conteúdo por completo, tá? É porque, às vezes, a gente não funciona só falando, só ouvindo, falando e ouvindo. A gente precisa escrever, a gente precisa anotar, a gente precisa gravar na cabecinha, tá? E tem pessoas que têm muita facilidade, ouviu e entendi. Mas tem outras que têm dificuldades, então vou escrever tudo. Peguem essa dica para vocês e levem para a vida. Não está entendendo através da audição? Não está entendendo através da visão?
escreva. Trabalhe a visão e trabalhe a audição juntas, que eu tenho certeza para vocês que alguma coisa vocês vão conseguir compreender. E mesmo que não consiga compreender, vai surgir dúvidas. E essas dúvidas vão contribuir, vão facilitar a compreensão de vocês, tá? Muito obrigada, gente. Tenham um bom estudo. Qualquer coisa, me chamem no Classroom.